Fala pessoal, aqui é o professor José, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil, local onde você aprende farmacologia, fisiologia e terapêutica toda a semana e algumas vezes mais de uma vez por semana. Mas tudo isso depende de você também, de você se inscrever, ativar as notificações, comentar, compartilhar o nosso canal com o máximo de pessoas possível na sua vida. Muito bem, então, o tema da aula de hoje é um grande mistério, um dos maiores mistérios da farmacologia. Brincadeira, pessoal, é só uma pequena diferença entre dois fármacos, mas que às vezes prega peças na gente no dia a dia da clínica, do atendimento do balcão da farmácia, no hospital, enfim, no consultório, aonde o corticoide possa ser utilizado. Então, nesta aula nós vamos desvendar um mistério. Qual a diferença entre prednisona e prednisolona? Vem comigo! Muito bem, qual é a principal diferença entre essas duas drogas? Não é só o nome que é parecido. Não, a molécula também é muito semelhante. Se nós formos classificar os dois, nós podemos colocar os dois na mesma categoria, são na mesma classe farmacológica, da classe dos corticoides. Dessa grande classe de medicamentos dos corticoides, nós encontramos fármacos que têm mais propriedade mineralocorticoide e fármacos que têm maior propriedade glicocorticoide, ou seja, mais semelhante à aldosterona e mais semelhantes ao cortisol. Quando nós falamos em prednisona e prednisolona, nós encontramos eles classificados no meio termo. Eles têm ação mineralocorticoide, ou seja, fazem retenção hídrica, mas também são ótimos glicocorticoides, atuando como anti-inflamatórios, imunossupressores e antialérgicos. Eles vão alterar no interior do núcleo a transcrição de genes vinculados à inflamação. Também pode ocorrer a inibição de fatores, por exemplo, como o fator nuclear NF-κ-beta e do AP1, que são fatores essenciais para a resposta inflamatória. Esse processo que eu acabei de citar é chamado de transrepressão, ou seja, os corticoides vão atuar tanto através da transativação como da transrepressão. Deste modo, os efeitos resultantes são redução das moléculas pró-inflamatórias, interleucinas, fatores de adesão, fatores de crescimento, proteases e etc. Inibição da COX-2, o principal componente da cascata inflamatória. Aumento da anexina 1 e 2, com consequente inibição da fosfolipase A2, outro constituinte muito importante da cascata inflamatória. Seguida da redução da síntese de prostaglandinas e leucotrienos a partir do ácido araquidônico. Então, os corticoides têm uma ação ampla e diversificada na cascata inflamatória e na cascata alérgica e reativa do nosso organismo. Outra ação dos glicocorticoides é chamada de transativação, como eu citei na primeira fala aqui da nossa aula, que ocorre quando o complexo corticoide e receptor se liga a regiões promotoras de certos genes lá no núcleo, induzindo a síntese de proteínas anti-inflamatórias como a lipocortina 1 e o IKB. Além de proteínas com atuação sistêmica, como as proteínas que provocam gliconeogênese. Segundo estudos, a maior parte dos efeitos adversos dessa classe de medicamentos é devido ao mecanismo de transativação e não do transrepressão, não do processo de transrepressão. Então, os corticoides, como prednisona e prednisolona, atuam dessa forma no nosso organismo. Mas então, qual a diferença dos dois será? Bom, será que um tem mais potência do que o outro? Vamos ver nessa imagem aqui. Nós temos aqui os glicocorticoides, aqueles de ação curta, aqueles de ação intermediária e aqueles de ação longa. E aí na caixinha azul nós temos o efeito de retenção de sal, retenção hídrica. Por acaso nós notamos que a ação da betametasona e da dexametasona é muito maior que da prednisona e da prednisolona, e eles não retêm sal, eles não fazem retenção hídrica, ou seja, não têm propriedades mineralocorticoides, diferente da fluocortisona. Olha só a quantidade de retenção hídrica e a potência anti-inflamatória desse ativo. Bom, quando nós falamos em potência anti-inflamatória, nós temos então um efeito semelhante de prednisona e prednisolona. Então não é o efeito anti-inflamatório o grande diferencial. A diferença das duas está aqui. A prednisona é um
corticosteroide farmacologicamente inerte. Isso mesmo, a prednisona ela é inativa, que requer biotransformação hepática para produzir a prednisolona. Olha que curioso, sua forma terapeuticamente ativa. Dessa forma, administrando-se um ou outro fármaco, a ação farmacológica é da prednisolona, como mostra aqui nessa imagem. Então a prednisona ela vai sofrer a ação da 11-beta-hidroxisterol desidrogenase, uma enzima que também trabalha largamente no metabolismo do colesterol, e assim a prednisona é convertida em prednisolona. Muito bem, a partir daí a prednisolona sofre metabolismo hepático pela P450 e é eliminado. Mas uma parte dela, quase 20% da prednisolona circulante, acaba sendo eliminada integralmente, sem nenhum tipo de transformação, sem nenhum tipo de geração de metabólito. Sendo assim, então, prednisona e prednisolona têm também a mesma indicação e a mesma posologia. A grande diferença das duas é que alguns indivíduos com disfunção hepática podem obter maior benefício com a prednisolona, porque esta não requer de uma biotransformação hepática para ser ativada, diferente da prednisona. Essa é a grande diferença. E aí, gostou da dica? Coloca nos comentários mais algum medicamento que você quer saber a diferença de outro, que não foi fácil você encontrar informação e quer que esse professor traga aqui no YouTube. Show? Até a próxima aula!